Eu não entendo. Eu gostaria de uma clareza mental. É necessário. A gente está no meio de uma pandemia. Quer dizer, no meio ou no começo, eu já não sei nem mais em que ponto a gente está. Tá rolando. Tá rolando a pandemia. Não era hora, se a gente tem um país com mais de 14 milhões de desempregados, uma população gigante passando fome, dos nossos governantes se conscientizarem e ao invés de aumentarem 50% a gasolina até agora, não sei quanto aumenta o gás, não sei, só aumenta tudo. Aumentar os remédios, quer dizer, se o cara não morre de Covid, não morre de fome, ele morre da doença que ele tiver, porque não tem dinheiro para comprar remédio, gente. Não tem como se tratar. Aumentar o que era bom, que era tipo dose de vacina, quantidade de vacina, ninguém aumenta. Não, isso estão fazendo mais a toque de caixa, que tudo tem seu tempo agora. Enquanto não tiver, eu acho, a pandemia controlada, não dá pra gente ver esse tanto de aumento desse jeito. Mas a gente parece que vive numa terra de improviso, Cátia. E essa história do medicamento vai atingir pelo menos 19 mil medicamentos. A gente tem uma reportagem do Marcelo Silveira, é muito importante, você que está aí do outro lado, preste atenção, você que depende de medicamentos. Tá todo mundo, né? Para entender o que vai acontecer. Olha lá. Que número que é? A autorização para o aumento nos preços veio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A alta será de até 4,88%. No momento de pandemia é um absurdo, porque tinha que diminuir, né? Todo mundo passa dificuldades. O reajuste vai atingir mais de 19 mil medicamentos que estão disponíveis no mercado e já pode ser aplicado pelos laboratórios farmacêuticos. No ano passado, a medida foi adiada por 2 meses por causa da pandemia. Normalmente, o preço dos remédios é reajustado no dia 31 de março de cada ano. Mas a mudança desta vez acontece 15 dias antes do usual. A antecipação consta na portaria, mas não foi esclarecida pela Câmara de Regulação, ligada à Anvisa. Todos os meses, a Antônia vai à farmácia comprar os medicamentos da mãe dela. Somados, os valores chegam a R$ 740. Reais. Com a aposentadoria de um salário mínimo, ela vai pedir ajuda de toda a família. Cada pessoa da família ajuda com 200, 300, 100, 150 para ajudar na alimentação. Porque é um absurdo. Então, gente, é uma pouca vergonha. Cara, desculpa, eu não consigo entender. Ah, mas todo ano tem aumento. Dá vontade de abrir a cabeça das pessoas para ver se você enfia alguma coisa dentro. Deve ser cabeça oca, né? Cabeça de moringa. Porque, gente, pelo amor de Deus, no meio de uma pandemia, povo passando fome, mas é gente que não acaba mais, que tá se sujeitando a fazer qualquer coisa para trabalhar, para ganhar dinheiro. Comer. Anda em São Paulo. Os restantes países estão diferentes. As pessoas segurando papelão, pedindo qualquer coisa para comer, porque não tem o que fazer. Eu aceito trabalho dos senhores de idade, de 70 e 75 anos. Aceito trabalhar de qualquer coisa. Preciso de dinheiro para comer, para sobreviver. Gente, com um salário mínimo que já é uma palhaçada de R$ 1.050. Como que a pessoa paga 700 de remédio, mora de aluguel, né? Porque conseguiu comprar uma casa de que jeito com esse salário de fome? Aluguel aí tá depois caro. come como? Não tem como comer. E você viu na matéria, Cátia, ano passado a gente lembra que foi prorrogado esse prazo de aumento de 31 de março. Aí, lá mais pro final do ano, acho que em outubro, mais ou menos, estourou e veio o aumento. Agora, esse aumento que acontece 31 de março foi antecipado. Mas mesmo que não antecipasse, Não, era pra eu acho que a prorrogar palhaçada mais. não tem que ter aumento. O ideal é que Primeiro, já teve aumento de salário de prefeito e de mais uma sua cambada toda lá. Gente, não é hora disso. Não é. Depois procura aí o nome pra mim, por favor, do político. Acho que foi o prefeito ou foi o governador de alguma cidade ou estado do país. Ele não devolveu o salário, não era? Ele devolveu o salário. Ele falou, enquanto tiver a pandemia, eu não vou pegar o meu salário. É o mínimo isso que a gente espera de uma pessoa, gente. Agora, ficam fazendo um monte de cambalacho por baixo dos panos, na calada da noite, da madrugada. Aí um inventa uma PEC não sei das quantas, o outro inventa não sei o que lá, para eles se livrarem de tudo, cada vez com menos responsabilidade, e o povo se ferrando. Aí o povo, desculpa, gente, não tô falando para lado favorecer nem lado A nem lado B. Ainda ficam se engalfinhando nas redes sociais, defendendo qualquer dos lados. Cara, a gente tem que aprender a se defender, não é defender político. Relaxa, eles estão um pouco se lixando se você defende ou não defende. Não importa qual deles sejam. Eles vão ludibriar todo mundo depois lá pra frente. E as pessoas esquecem. Então, a gente precisa começar a se conscientizar. E não é assim, eu não preciso, então eu vou deixar que o resto se lasque, como muita gente pensa. Cara, é surreal. Você vai comprar um remédio, nossa senhora, pílula anticoncepcional. Aí você fala, o postinho dá. Vai tentar pegar no postinho pra você ver se dá em tudo quanto é canto desse país.
150, 80 reais, 90 uma pílula anticoncepcional. Aí a mulher vai comprar a pílula anticoncepcional? Não, né? Porque ou ela toma a pílula, não ter mais filho, ou ela não dá comida pro filho. Não tem como. Ah, gente, pelo amor de Deus, se tem pressão arterial elevada. Não, essas crônicas que precisam de tratamento contínuo, que não pode parar. Muita gente que sofre, né, Kátia, às vezes de problemas ósseos, gente que tem depressão. Gente, tem ansiedade. Tem um monte de coisa. E que nesse momento se agravou ainda mais. E aí esses patetas ficam fazendo isso, gente. E tem gente muito mais ansiosa nesse momento por não conseguir arcar com as despesas, por não conseguir sobreviver. Vamos falar a verdade? Nós três, a gente não estava falando da semana passada? E, gente, a gente ainda é privilegiado. A gente tem emprego, a gente tem salário fixo, a gente tem uma condição favorável de vida, a gente não tem do que reclamar. Agora, olha o povo. Vem tudo engruvinhado numa lata de sardinha no transporte público. Aí fala assim, tem lockdown, tem que fechar tudo, porque a pandemia, de fato, a pandemia tá um terror. Só que aí você tá vendo um monte de comerciante quebrando, todo mundo quebrando, e quem tá querendo ir pra festa, continua indo. Paga 800 pau por pessoa por uma festa que prenderam aí 500 pessoas no final de semana. No bingo lá, 1.500 que pagaram pra ir. 1.500 pra entrar na festa. Aí você pensa só, pra você que já tá com a corda, não vou dizer no pescoço, já passou do corpo, você não tem dinheiro nem pra comprar um remédio, nem pra comer e às vezes nem emprego. Aí você vai pegar o transporte público, tudo lotado, tudo terrível. Aí você ainda vê nos noticiários todos as pessoas pagando 800 reais ou 1.500 reais para uma festinha clandestina e ferrar a vida de outras tantas pessoas. Sim.